Oi, pessoal! No episódio de hoje do Quem Quer Pode, nós vamos falar sobre saúde mental no ambiente de trabalho e no ambiente acadêmico. E hoje eu trouxe a nossa convidada Camila. Camila é psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada, Júlia. É um prazer estar aqui, né? Ter sido convidada para participar e estou bem empolgada para responder as perguntas. Vai ser ótimo, gente. Bom, Camila, para começar nossa conversa, eu gostaria de saber quais são as consequências da falta de saúde mental para as pessoas? Então, são várias, né? Vou tentar ser um pouco objetiva nessa pergunta, porque ela engloba muita coisa, né? E a gente vai conversar bastante aí durante o episódio. Mas a falta de saúde mental, ela atrapalha, influencia muito na capacidade da gente administrar as situações da nossa vida, né? Então, quando a gente está ali com alguma questão emocional muito forte, afeta o nosso controle emocional, comportamental e, consequentemente, a nossa relação com a gente mesmo, né? Sim. Porque gera o estresse, né? Os sentimentos ruins. E também a relação com as pessoas que convivem com a gente. Então, Nossa, são enormes as consequências, né? Isso é verdade. A gente vai até relembrando de algumas situações assim que a gente deixou de lado a saúde mental e tentou tocar a vida. E isso é bem complicado mesmo. E aí, essa tensão. E aí, se a gente não tá bem com a gente, a nossa relação com o outro, né, ela... Você não tem nem paciência para conversar com alguém, Pois é, né? exatamente. Bom, outra pergunta que eu gostaria de te fazer é sobre qual a importância dessa saúde mental no ambiente corporativo. E nesse caso, né, como a gente está numa instituição acadêmica, no ambiente acadêmico também. Então, quando a gente fala de saúde mental, é importante a gente considerar o conceito de saúde, né? Muitas pessoas, às vezes, tendem a separar, né, a saúde mental e a saúde física, né? Negligencia, né? Isso, ou a física é mais evidenciada, né? Por uma questão histórica também, né? E é muito importante quando a gente fala assim, eu tenho saúde, englobar também como é que você se sente nessa parte mental. Com certeza. E aí, quando a gente não tá bem, né, como eu falei anteriormente, nosso controle emocional e comportamental é afetado, o nosso rendimento escolar, né, na universidade, a nossa produtividade no emprego também, no trabalho, é afetado, né? É uma consequência direta. E a motivação em ambos os lugares, né? Tanto no trabalho quanto na universidade. Se a gente não está bem com a gente mesmo, não está conseguindo lidar ali com as adversidades, porque tem adversidades nesses ambientes, né? Sim, tem desafios. E aí acaba que isso influencia diretamente. E tem gente que trabalha e estuda. Então, é mais uma carga ali para lidar. Sim. Então, tende a afetar o rendimento e a produtividade, a motivação de forma muito evidente. Com certeza. E como eu falei, isso de talvez negligenciar ou até mesmo, né, dar prioridade para a outra saúde acaba prejudicando e piorando mesmo. A gente não tem, por mais que se fale de saúde mental, fale muito, na prática não acontece bem assim. E até puxando um gancho disso tudo que você falou, eu quero saber se, na sua visão, a saúde mental tem recebido essa atenção necessária. Então, essa é uma pergunta difícil, eu achei. Mas eu acredito que tem evoluído, pensando aí no contexto histórico, né? Antes não era falado, né? Era um tabu muito grande. E hoje em dia tem alguns estigmas ainda, mas eu vejo que a geração mais nova, né, tem sido algo que tem sido falado nas redes sociais, muito influenciadores, muitas pessoas têm isso como pauta. Então, eu acho que tem sido falado. Né, um exemplo aí é a ação do Setembro Amarelo, que desde 2014 no Brasil ela tem ganhado mais força. Né? Então, dentro das instituições eu vejo que as empresas investem no Setembro Amarelo, e mesmo que a gente pense assim, é só um mês, mas pelo menos é um mês, que é voltado para ações, né, em relação à saúde mental, à prevenção ao suicídio. Então, eu vejo que as empresas têm tido mais essa preocupação, mas vejo que ainda precisa ser falado mais. Precisa ser, além de ser falado, precisa dar um suporte também, né? Então a gente precisa falar, é importante a saúde mental e o que eu posso oferecer para isso, né? Sim. Então eu acho que falta mais essa parte prática, mas eu vejo que tá tendo esperança, assim, vejo que está crescendo. Pós-pandemia também teve um crescimento muito grande na procura por psicólogo, né? Foi um boom muito grande. E aí veio muita ansiedade por causa do isolamento social, as perdas, né? Tudo que a gente viveu. Então, isso fez um boom muito grande ali nos atendimentos psicológicos. A procura subiu mais de 70%, né? E o atendimento online, ele foi
ele ainda é um meio muito procurado. Um recurso, né? Foi muito positivo, assim. E até puxando o gancho para isso que você estava falando, sobre o ambiente, esses desafios que as empresas enfrentaram, eu queria saber quais realmente foram esses desafios que as empresas enfrentaram ao tentar abordar esses temas e tratar essas questões. Então, eu acredito que tem muito uma questão de estigma, mesmo como eu comentei antes. É até um preconceito, assim, que as pessoas e até a empresa às vezes não sabe como abordar o funcionário, né? Então eu vejo que tem um estigma também. Tem um receio do colaborador ali em trazer uma questão de saúde mental e ser visto de uma forma negativa, ou isso influenciar no desempenho dele ali, a trajetória dele profissional numa empresa. Porque, assim, eu trabalho numa empresa com jovens aprendizes. E aí tem muitas empresas que a gente entra em contato. E aí tem empresas que têm um diferencial de ter esse cuidado para a saúde mental. E tem empresas que não. Assim, deu um problema, a gente manda embora. Nossa. Então, tem empresas que têm uma visão, assim, um pouco mais... que é só produção mesmo, né? Infelizmente. Mas tem outras que eu vejo que tem me surpreendido bastante, que tem muito esse cuidado de flexibilizar para o funcionário, né? Para o aprendiz, para o trabalhador. O que é muito importante, porque a gente não consegue ser melhor, ser sempre o melhor, né? Dar sempre o melhor da gente em todas as situações. Com certeza. Então eu vejo que tem o estigma, tem uma falta de preparação mesmo das pessoas ali, dos gestores, dos líderes, para poder levar isso ali para frente. Mas eu vejo que também tem esperanças em algumas empresas que têm preocupado um pouco mais. Pelo menos em falar. Primeiro a gente começa a falar e depois em agir, colocar em prática. Então, Camila, você falou sobre o ambiente corporativo, né? Mas em relação ao ambiente universitário, quais são esses desafios, né, em relação à saúde mental? Olha, eu acho que nas universidades, pelo que eu tenho observado de amigos que ainda estudam, na época que eu estudei, né? Eu me formei ano passado. Então eu vejo que também tem algumas questões parecidas com a empresa, assim, de também ser um estigma em alguns lugares. Mas eu vejo que isso é muito do perfil também da disciplina, do professor que vai ministrar ali, porque cada um tem uma forma diferente de lidar. E eu vejo que às vezes algumas pessoas trabalham de uma forma um pouco mais rígida, mais firme, e às vezes não é tão flexível com prazos, e isso acaba, né, sobrecarregando mais o universitário ali. Então eu vejo que tem esses desafios mesmo, né, dessa sobrecarga, de cumprir os prazos, fora a questão, né, assim, eu tenho que me formar, todos os dilemas, né? Precisa formar logo. E aí eu vejo que nas faculdades tem projetos, né? Tem clínicas, escolas de psicologia, mas eu não vejo, eu dentro da psicologia, eu tinha essa divulgação porque eu estava lá dentro e eu fazia parte. Mas os outros cursos, muitas pessoas não sabiam desse serviço que era ofertado pela universidade, né? Então, aqui também na UFMG também tem, né, o plantão psicológico, mas eu acho que é algo que devia ser colocado em mais lugares, né, dar uma visibilidade um pouco maior. Até porque eu, como estudante mesmo, a gente sofre essa pressão toda de, como você falou, de entregar coisas no prazo, de querer formar logo, e acaba que eu percebo, eu sou leiga no assunto, é claro, mas por vivência a gente acaba não vivendo o que tem que ser vivido na universidade, né? Tem tanta coisa boa para se oferecer, que com toda essa correria que a gente fica nesse tempo, essa ansiedade toda, a gente acaba não aproveitando e vivendo o que tem que ser vivido na universidade. E aí é importante também, porque a demanda é muito grande. Sim, exatamente. A responsabilidade que a gente coloca também, né? E aí quando eu trabalhava, assim, eu fiz o estágio na clínica escola, que todo psicólogo tem que fazer, né, quando está na graduação. A demanda é muito grande, tem fila de espera. E a gente sabe que tem casos que não dá para esperar. Então, requer também investimento ali em ter mais estagiários, né? Então, requer ali também uma questão de estrutura também, eu acho que deve ser vista com um pouco mais de cuidado pelas universidades. Com certeza, com certeza. E até falando essa questão justamente de ansiedade, estresse, burnout, você tem visto, né, com frequência esses casos? E acredita que é possível encontrar algum padrão nesses casos? Olha, tem sido muito falado, né? E eu tenho recebido muitos pacientes também que eu atendo, né? Na clínica com questões relacionadas ao burnout, ansiedade, depressão.
muito transtorno misto, né? Ansiedade com depressão, né? Que é o que mais está acontecendo. E aí, tem muitos sintomas parecidos também. Então, é muito importante observar, né, a questão de como você está no seu ambiente de trabalho, na universidade, ver os seus limites também, né? Porque muitas vezes, quando a pessoa chega nesse, por exemplo, no burnout, é um esgotamento físico muito grande, mental, e o corpo vai dando sinal. Sim. Então, tem muitos sintomas físicos, né? Dor de cabeça em excesso, aí você vai no médico e não tem nada, né, relacionado ao biológico, tontura, gastrite, alergias de pele para quem tem ansiedade, né? A pele também manifesta bastante. Por exemplo, a ansiedade. Já teve casos que eu já vi da pessoa ficar com roxos pelo corpo, como se ela tivesse apanhado. Nossa. E é emocional. E a gente não negligencia muito esses sinais também, né? Só uma dorzinha de cabeça, já passa, e vai vendo, e vai acumulando, quando viu, esgotou. Por exemplo, também eu já vi casos de herpes na boca, pelo estresse, né? Acaba que estourou herpes ali, ficou muito sério, manchinhas vermelhas pelo corpo, muita coceira, e tem até a dermatite, né, também, que tem um pouco de relação, tem genética também, mas tem relação ao emocional também. Certeza. E é importante a gente observar que o corpo, ele vai dando esses sinais pra gente, né? Sim. E aí teve um caso que eu me lembrei, que acho que é interessante falar também, dentro desses sintomas físicos, né, que a gente trouxe aqui, que são parecidos, né? Um jovem onde eu atendo, né, ele relatou sentir nas mãos essa alergia, como se fosse descascando mesmo a mão. Sério? Nossa. E aí ele foi no dermatologista, que a gente vai realmente primeiro no biológico, né, pra saber. Sim. E eu acho que é até ok a gente ir no biológico, né, a gente não anula o papel do médico, mas é importante considerar também influência emocional. E observar, acontecer alguma coisa que pode ter me deixado um pouco mais nervoso. E ele foi no dermatologista, ele passou uma pomada para ele passar, ele fez o tratamento, e aí sumiu. Aí passou um mês e voltou de novo. E ele voltou no dermatologista de novo. E aí o dermatologista percebeu que, ele, né, perguntou como é que tá a sua vida na escola, enfim. Percebeu que era algo relacionado ao emocional. E falou com ele que a pomada ia tampar só a ferida ali. Era um paliativo, né? Isso, que ele precisava ir na causa do sintoma e encaminhou ele pro psicólogo. Ai, que bom. E ele é seu paciente, não é? Isso. E tá fluindo bem o tratamento, dando tudo certo, já diminuiu? Já diminuiu bastante. Acho que, assim, o primeiro passo é a pessoa querer, né? Então, dele querer e reconhecer isso. Eu acho que isso é muito difícil, a gente reconhecer que a gente precisa da ajuda na saúde mental. Isso a gente enfrenta sempre, né? Querendo ou não, por mais que esteja crescendo, como você falou, ainda assim é um tabu. Você reconhecer que você precisa de ajuda, eu acho que é um passo muito grande, é muito importante. E acho que além do tabu, assim, é uma questão muito difícil, porque você sai daquela zona de conforto também. Exatamente. E aí você, assim, sempre eu trago para quem começa a terapia, que já é um passo muito importante. Você quer mudar, você quer melhorar. E às vezes você sair e fazer esse movimento é muito difícil. Então é sempre importante validar. Reconhecer, né? Isso é muito bom mesmo. E voltando a esse assunto de depressão, burnout, estresse, ansiedade, como que isso afeta no desempenho? Tanto dos trabalhadores quanto no desempenho acadêmico mesmo? Então, falando na questão da empresa. Sem colaboradores saudáveis, né, existe ali uma taxa de rotatividade muito grande na empresa, né? Então as pessoas ficam desmotivadas e aí acabam optando por sair da empresa. O ambiente também, né, do trabalho, ele fala muito sobre isso também, como é que é o ambiente ali na empresa. Baixa produtividade, então se você está desmotivado, você não vai render muito pouco, né? Às vezes vai procrastinar muito ali no seu trabalho. E na faculdade, na universidade também, né? Influencia nessas mesmas coisas, assim. Rendimento, né, na nota é visível. Foi igual você trouxe antes. Tem tanta coisa na universidade para aproveitar, né? Sim, com certeza. Os projetos, toda a questão que tem além da faculdade em si, né? Então isso também afeta, porque você já não tem nem energia, nem motivação para participar, né, desses eventos. E como eu falei no início, as relações com você mesmo, porque se você não tá bem, né, você não tem paciência nem para você, e para sua rede de apoio também, para as amizades, né? Então isso influencia um todo, assim, né? Então, é muito importante a gente falar sobre saúde mental e tratar de saúde mental, né? Deixar de ser um tabu mesmo. Bom, eu lembro que você comentou um pouquinho mais cedo sobre pandemia, né?
muitas empresas, elas adotaram o home office como uma modalidade mesmo, né? E esse tipo de trabalho, o que você achou? Que para algumas pessoas, elas sentiram mais o isolamento depois que começou o home office? Você acha que ele foi produtivo em questão de saúde mental, sabe? Olha, isso é muito variável, né? Igual você trouxe aí, algumas pessoas se dão super bem no home office, né? Fizeram ali o seu ninho, a sua casinha, né? Geralmente as pessoas mais introvertidas, que não precisam trabalhar em equipe, por exemplo, é um trabalho bem autônomo, são pessoas que se adaptaram mais. Mas tem um outro lado também, que ele gera ali uma sensação de vulnerabilidade, de solidão. Então, assim, e a pandemia acentuou muito, porque só tinha isso, né? A gente não tinha contato com as pessoas. E aí a gente foi ver o quanto a gente precisa de ter esse contato, né? Mesmo que às vezes, eu não gosto por minha empresa, a gente briga, tem conflito. Mas o viver ali presencial, ele é muito importante para o nosso crescimento, né? Enfim, para as relações mesmo, né? Ter contato com gente, com pessoa, poder conversar, nem que seja uma coisa fútil, boba, mas isso é muito importante, né? Eu acho que é importante avaliar, igual eu falei, o tipo de trabalho que você exerce, se requer colaboração de outras pessoas ou não, e como é que é para você o trabalho home office, porque depende, é a variável de cada um, né? Eu conheço pessoas que adoram e têm 100% home office e amam estar ali. Né? Eu, por exemplo, eu já não me vejo né, nesse lugar de 100% home office, porque eu sinto que o contato humano, para mim, ele é importante para minha profissão. Para mim, né? No meu caso. Com certeza, com certeza. Além de tudo isso que você falou sobre a questão do home office, tem mais algum fator que você acha relevante trazer pra gente? Essa questão do isolamento também? Então, o trabalho home office, né, como eu tinha falado, ele tem muitas vantagens também, né? Então, é algo que deve ser colocado na balança para cada um, né? O indivíduo avaliar o que faz sentido para ele. Mas, né, pensando ali nos contras, né? Ele traz ali talvez uma certa desmotivação, dependendo se a empresa não tem feedbacks constantes, né, com os funcionários, então gera ali um sentimento de, né, assim, para onde que eu tô indo, né, e um sentimento de ficar perdido, e aí por não estar no ambiente da empresa também, isso faz às vezes você, né, ficar um pouco mais desmotivado. Muita gente, assim, até fala, né? Tô trabalhando de home office, minha mãe acha que eu não tô fazendo nada. Porque eu tô em casa, né? Então, o ambiente que a gente tá também influencia muito, né? Então, assim, avaliar, né? Às vezes você mora numa casa que tem muitas crianças e aí como é que você tem um trabalho, você consegue entrar numa reunião? Depende muito também desse contexto que você vive, da casa onde você vive, a sua internet é boa, né? Então, são muitos fatores que influenciam. E também a questão da comunicação, né? O online, ele veio hoje, assim, para facilitar muito a nossa vida, mas tem momentos, né, que a gente perde também, né, assim, no online, porque o presencial, ele tem mais essa troca, o não verbal, né? Que a gente consegue ver, sentir o que o outro está falando, né? Sim, e criar laços também, né? Então, se você conhece alguém no trabalho, você convive diariamente, pessoalmente, é muito diferente de você fazer uma reunião com ela, né? Então, essa interação, esse trabalho em equipe também se afetou muito, né? Durante o home office. Não, com certeza. E aí, Camila, eu queria também saber quais as tendências que podem ser esperadas para o ambiente de trabalho nos próximos anos, em relação a essa questão justamente, né, do home office mesmo. Então, a tendência é o trabalho híbrido. Que aí é metade, metade, né? Assim, 2 ou 3 dias na empresa, presencial, e o resto em casa. Muitas empresas que eu conheço têm feito esse regime. Porque aí, querendo ou não, atende um pouco o funcionário, porque, né, às vezes questão de ônibus, a gente sabe que tem um deslocamento, né? Que também o home office dá esse conforto, né, também. Mas também ele vai ter a vivência ali durante a semana. Então, é o equilíbrio, né? Então, a tendência tem sido trabalhos híbridos. Com certeza. Bom, e falando um pouco mais de saúde mental, Camila, eu queria saber se existem algumas práticas de apoio à saúde mental e quais são elas, né? E se elas fazem diferença no dia a dia. Então, a primeira prática que, quando você fez a pergunta, já me lembrei, é fazer a terapia, né? Com o psicólogo, a psicoterapia que a gente fala. É uma prática fundamental, né? Então, assim, muitos desses transtornos que a gente comentou, burnout, depressão e ansiedade, dependendo do nível, requer ali um tratamento psiquiátrico também, com medicação. Mas sempre o psiquiatra, né, ele indica também fazer o tratamento juntamente com o psicólogo, né, que é muito feito multidisciplinar. Porque o remédio, ele vai ajudar em questões ali, né, cerebrais, ele vai dar ali, às vezes, um calmante, estabilizar o humor,
e a terapia ela vai vir ali para a gente elaborar, né, os comportamentos que estão disfuncionais, os pensamentos disfuncionais, né, que é a abordagem que o trabalho envolve muito ali comportamento e pensamento, né, relação entre eles. Então, é muito importante esse tratamento multidisciplinar, dependendo do nível, né, que tiver ali o transtorno que a pessoa estiver sentindo. Um outro também, eu acredito que seja falar nas universidades, nas escolas, sobre o uso da rede social. A internet, hoje em dia, o uso intenso, né, das redes sociais também tem trazido muitas dessas questões que a gente comentou, né, ansiedade, depressão. Sim. Eu trabalho com jovens, como eu te falei, então eles usam, assim, eles não conseguem, assim, viver sem o celular. Sem celular, né? Então eles... É uma extensão do corpo. Exatamente. E eles... Às vezes tem alguma atividade cultural, alguma coisa até interessante para eles, mas eles não conseguem. Eles estão no Instagram, no TikTok. Então, assim, é uma ferramenta muito importante e eu acho que a gente precisa usar com consciência. Tem muita coisa legal no TikTok, no Instagram. Eu acho que é o uso que está sendo excessivo, né? E aí, por exemplo, no público jovem, principalmente, tem muita questão de comparação, né? E aí influencia na autoestima. E tem estudos provando também que esse uso intenso do celular afeta o desenvolvimento cerebral. Então, os jovens têm dificuldade de concentrar, de foco. Eles não conseguem ler, assim, de uma forma... Não tem paciência para ler. Para ler, pegar, né? Eu falo até por mim mesmo, me colocando. Às vezes eu me pego, assim, pulando muita coisa. Nossa, porque a gente está muito acelerado nesse mundo, assim. O áudio do WhatsApp, sempre 1.5 ou 2, né? Então, o mundo vai fazendo a gente ficar muito acelerado. E é importante a gente refletir, assim... Porque às vezes a gente tá tão assim que a gente não consegue nem parar e ver assim, peraí, o que eu tô fazendo? Aquilo que eu até comentei com você, né? De respirar, de ver que existe muita coisa para além, né? Por exemplo, no caso da universidade, existe muita coisa para além desse estudo, para além de cobrança, para além de tudo. Tem muita coisa legal para ser aproveitada, e não só na universidade, mas também na vida, né? Sair um pouco da telinha e viver o agora, o presente. E aí é isso, né? Assim, E acho que está sendo muito falado isso nas redes sociais também, mas a prática é outra coisa, né? E a gente está cada vez mais imerso aí nas redes sociais, então acho que é algo interessante também de ser falado como uma prática de saúde mental, né? Sim. Se abster um pouquinho, né? Assim, vou tirar 5 minutos para não mexer no celular e ir para uma praça, só respirar um ar puro. Dar uma relaxada, viver, respirar, entender. Desconectar, né? Desconectar. E também uma outra prática que eu acho muito importante é ter uma rede de apoio. Não é uma prática, mas é uma ferramenta que eu acho essencial, porque às vezes você está tão imerso nisso que a gente falou de acelerar, que você mesmo não percebe que você está nesse nível. Sim. Então, quando você tem uma rede de apoio ali que fala, olha, calma, não tá legal, e te faz ver esse outro lado, também é muito importante, né? Uma pergunta que surgiu aqui agora, essa rede de apoio, ela pode ser quem? Na rede de apoio? São necessariamente familiares? São só amigos? Quem é a rede de apoio? Ótima pergunta, inclusive. É quem faz sentido para você, sabe? Quem te traz esse bem-estar, não no sentido assim, porque quem gosta de você vai trazer situações que vão te incomodar, né? Sim. Não é aquela pessoa que vai falar, não, tá tudo bem, Júlia, né? Ela vai te dar aquele toque. Mas são pessoas que te motivam, né? Sim. Que não te fazem sentir desconfortáveis. Eu acho que envolve muito isso, sabe? E aí é quem fizer sentido para você. Pode ser um amigo, pode ser um familiar, mas muitas realidades, às vezes a família não é esse lugar. Sim, né? Então acho que foi muito importante essa pergunta para você, porque às vezes um amigo, um tio, enfim, ele é muito mais aquela rede do que um pai ou uma mãe. Então é importante identificar quem que é essa pessoa para você. Sim, né? Exatamente. Eu acho que isso é uma situação que afeta muitos jovens hoje em dia, sabe? Talvez não é a falta de apoio, da rede de apoio, e sim saber quem é a sua rede de apoio. A gente tem muita dificuldade de identificar essas pessoas, né? E aí, assim, por exemplo, eu não tenho ninguém, não tenho família, não tenho amigos, e é importante nesse caso, então, usar da questão profissional, né? Que é a rede de apoio mais segura e viável que a gente vai encontrar nesse momento. Mas todo mundo tem ali um amigo, alguém que seja, né? Pelo menos uma pessoa que te traga ali essa sensação de segurança, de certa forma, né? Ninguém tá sozinho, né? Bom, Camila, a gente falou muito sobre a questão da rede de apoio, né? De ter uma rede de apoio. Mas
Quais são os fatores de risco para a saúde mental no trabalho e na universidade? Então, os fatores de risco, né? Em primeiro lugar, a gente pode pôr a sobrecarga de trabalho, que a gente comentou também, né? Um pouquinho antes. Então, assim, ter muitas metas, muitos prazos, né? Tanto na universidade quanto no trabalho também. O acúmulo ali de trabalho, né? De atividades. Um ambiente tóxico, né? Então, é um fator muito influenciável. Um ambiente que influencia, que incentiva, né? A competitividade, né? Um querer, assim, né? Quem é o melhor, né? Esse espírito aí de competitividade também em excesso não faz bem para esse ambiente, né? Um ambiente ali que não traz a questão da inclusão, né? Ali dentro do ambiente de trabalho, tanto na universidade também. Falta de reconhecimento, né? No trabalho a gente precisa sentir que o seu trabalho está sendo visto, de certa forma. E na universidade também, não? Então você faz um trabalho ali bem feito, com pesquisa, então é interessante ter um feedback do professor, né? Então isso também influencia muito. A questão também da dificuldade em equilibrar a vida pessoal com tudo isso, né? Então, tem gente que trabalha e estuda, e aí como é que fica a vida pessoal, né? Essa é a questão do lazer, que a gente sabe que é algo importante, né? Para nossa saúde mental em si. Então, quando está muito desequilibrado, né? E a pessoa, por exemplo, começa a levar trabalho final de semana, né? Muita gente estuda e trabalha, então às vezes tem que fazer final de semana, né? Viver em função de trabalho e estudo, esquecer do lazer, né? Isso, acho que não é nem esquecer, eu acho que é realmente não, a demanda do tempo, ela não consegue suprir tudo que você tem que fazer. Então acho que é um excesso de muitas coisas e pouco tempo para serem feitas e tudo muito rápido, né? A gente está falando desse mundo muito acelerado. Então acho que esses são os fatores principais de risco. Sim, com certeza. E aí, como forma de ajudar e auxiliar, como que líderes, gestores e até professores orientadores podem ajudar a criar um ambiente corporativo acolhedor e saudável? Olha, é muito importante que dentro da universidade, dentro da empresa, tenha essa cultura também de falar sobre saúde mental, né? Que eles vejam a importância disso, né? E aí, o primeiro passo é ter essa abertura para conversar sobre isso, né? Para o funcionário que estiver passando por alguma questão, para o aluno que não estiver indo muito bem porque está passando por questões familiares, tem ali a possibilidade de comunicar, tem essa abertura, né? Porque se a gente não se sente aberto, a gente fica receoso de abrir. É uma questão pessoal e íntima também. Então, acho que ter essa flexibilidade, né, de entender que, assim, avaliar cada caso, né? Olha, eu tô passando por isso na minha vida, eu realmente não tô conseguindo, tem como me dar um prazo maior. Acho que essa flexibilidade é muito importante, essa transparência também do aluno, mas também um lugar ali de dar esse lugar para o aluno falar, né? Dar esse apoio e essa abertura. Acho que também um feedback construtivo, pensando ali na empresa, trazer ali o feedback, às vezes as pessoas pensam que é algo ruim, mas a gente tem que, eu acho que tudo é a forma de falar, né? Você pode comunicar algo de uma forma assertiva, que a pessoa vai compreender o que está sendo falado, e sempre voltar da questão do desenvolvimento pessoal dela também. E na faculdade também é muito importante ter esse feedback, né? Por exemplo, quando eu estava passando pelo processo, né, do TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, que é o temido. Estão passando por isso. É muito difícil, né, gente? Então, assim, é muito fundamental o feedback nesse processo, porque a gente está construindo um trabalho que a gente nunca não fez antes e que é um trabalho muito denso, com muitas questões. Então, o feedback, nesse caso, ele é muito produtivo. Com certeza. Mas como é que vai vir esse feedback? O orientador que vai te humilhar, que vai fazer você sair chorando, ou um orientador que vai trazer, olha, isso aqui poderia ser diferente, ou tá faltando aprofundar um pouco mais, eu sei que você consegue, eu sei que você é capaz. É saber conversar, dialogar, né? E incentivar também, para não desanimar. E isso, é a forma de você comunicar isso para a pessoa, né? Então a questão de valorizar também a inclusão, incentivar pausas de descanso durante o trabalho, né? Ter rotinas flexíveis também, precisei ir ao médico, entender que tem questões que são fora do nosso controle também, né? E eu acredito que são as principais práticas. E falando de nós, autocuidado. Quais são as práticas de autocuidado que você recomenda para as pessoas que enfrentam, né, esses estresses, tanto na faculdade quanto no trabalho? Olha, o primeiro lugar, assim que você fez a pergunta que eu lembrei, atividade física, gente. Mas eu não tenho tempo, né? Eu entendo muito, sabe, essa questão. Mas ela é fundamental para a questão do estresse, né? Quando a gente está fazendo atividade física, seja ela qual for, tá, gente? Uma caminhada, musculação, futebol,
vôlei, o que fizer sentido ali para você também, que tem que ter uma questão de gosto também envolvida, né? Libera ali endorfina, que ajuda a reduzir o estresse, ajuda na questão do bem-estar. Então, atividade física para quem é ansioso e para quem está passando pela questão do estresse é a primeira prática de autocuidado que eu recomendo, né? Tem estudos aí, e quem já fez sabe, quando a gente, às vezes é ruim, mas depois que você volta, é dever cumprido, você se sente melhor, né? E até depois você fica assim, dá até saudade. Tipo assim, devia estar fazendo de novo, devia ter voltado. Verdade, pelo bem que traz, né? Sim. E a gente também, querendo ou não, por exemplo, quando você faz, exemplo, um futebol, um funcional, às vezes a gente desconecta do celular, né? E é um momento também de viver outras coisas. Na musculação nem tanto, porque eu vejo muita gente assim, né? Celular. Na musculação. Você falou de futebol, lidar com outras pessoas também, conviver com outras pessoas, né? Sair dessa individualidade que a gente fica o tempo todo, dar uma desconectada mesmo. Isso mesmo. E assim, e ter uma questão de estabelecer prioridades, né? Porque a gente tem muitas tarefas, eu entendo que a demanda do mundo, de tudo é muita coisa, mas a gente precisa definir prioridades. Porque a gente não vai dar conta de fazer tudo o tempo todo, como eu falei anteriormente. E aí isso também estabelecer o seu limite, até onde você dá conta. Ser claro, né, no seu trabalho e na universidade também. Mas lembrando que tem que ter um espaço para isso, né, gente? Sim. É muito fácil eu falar que com a prática de autocuidado, mas se o ambiente também ele não colabora. Então tem que ser avaliado essa parte também. E o outro também é a terapia, que é uma prática de autocuidado fundamental. Eu acho importante falar que muitas pessoas têm ali, acham que a terapia é só para quem está passando por algo, né, no sentido de depressão, ansiedade ou burnout, mas a terapia é para todos. Todo mundo precisa, né? Precisa, né, dessa ferramenta de autoconhecimento, um momento de escuta, né, de falar sobre questões difíceis que você não tem coragem para se abrir com outras pessoas, de falar sobre crenças que você tem, né? Enfim, então é um momento ali que é muito além dessas questões de ter algum transtorno ou não. Todo mundo precisa também desse momento para si, né? É um autoconhecimento muito importante. É um ambiente seguro a terapia, né? E aí tem a questão do sigilo, né? Acho que muita gente fica às vezes receoso, né? Então como que eu vou abrir minha vida para alguém que eu não conheço? Eu nunca nem vi. E aí a gente tem todo um manejo, né, para trazer essa confiança, né, para a pessoa. Mas também, Júlio, eu acho importante falar que cada um se identifica com uma abordagem diferente. Né? A minha abordagem é a TCC, como ela falou, terapia cognitivo-comportamental, né? Então que foca em crenças disfuncionais, pensamentos que a gente tem que às vezes nem tudo que a gente pensa é verdadeiro, né? Às vezes a gente tem muitas interpretações e isso afeta o nosso comportamento, emoção. Então, a TCC tem muitas atividades práticas também, mas tem outras abordagens, psicanálise, gestalt, humanista, é muito amplo. E é importante pesquisar também, quando você for escolher um profissional, qual dessas abordagens faz mais sentido para você. E não se prender a uma experiência única, né? Chegam muitas pessoas para mim, eu já ouvi também amigos falando assim, eu fui no psicólogo, não gostei, nunca mais voltou, porque meio que traumatizou. Sim. E generalizou, tipo, psicólogo é ruim. É tudo assim. E aí foi só uma identificação. Como eu fui em médicos também que eu não gostei da abordagem, eu mudei e fui outra. Nossa, né? Camila, muito interessante, porque eu não sabia dessa diferença que existia dessas abordagens, sabe? E eu acho que isso é muito importante mesmo, você se identificar com o profissional e com a abordagem que ele vai trabalhar com você. Pra justamente se sentir confortável. Não sabia disso. Muita gente não sabe, às vezes vai numa abordagem que não se identifica, né? E gera tudo isso que eu falei. E até pode até piorar, né? A questão, como você falou, não querer tratar, não querer cuidar. Pode tornar até um trauma, né? Não quero mais. Exatamente. Verdade. E aí, Camila, antes de finalizar nosso episódio, eu pedi para alguns seguidores nossos, deixei uma caixinha de perguntas no Instagram, e eu gostaria que você respondesse umas perguntinhas pra gente. Você pode? Claro. Bom, a primeira pergunta uma ouvinte pediu dicas para quem busca o autocuidado. Observação, né? Ela sai da terapia há 6 anos por motivos financeiros, mas ainda quer se cuidar. Olha, a gente acabou de fazer o link, né? Vamos até o link. Vamos fazer o link. Primeira coisa, quer voltar para a terapia, né? Tem vontade de se cuidar. É interessante saber que já foi, né? Que ela já teve essa iniciativa há um tempo atrás, mas que hoje tem muitos projetos sociais. Então, por questão financeira, é interessante procurar as clínicas, né, que atendem a preços sociais, as faculdades também. Tem uma demanda grande, uma lista de espera, mas elas chamam, né? Então, aqui no FMG também tem esse projeto, na PUC, todas as PUCs também que eu estudei,
sei que tem uma clínica escola, então entra no site, verifica. Tem uma clínica social também em BH, tem vários sites que eu acho que deveriam ser mais divulgados, na verdade, certeza. né? Mas tem sites que atendem a 20, 30 reais por sessão, então é bem interessante ela procurar, porque a terapia é um autocuidado, acho que um dos principais. Então acho que seria interessante ela procurar esses canais mais sociais, porque a gente sabe que requer um investimento também, e atividade física. Eu aconselharia essas duas primeiras para começar. Para começar. Bom, uma outra pergunta que a gente recebeu, que a gente estava falando muito de ambiente acolhedor, né? De profissionais que saibam respeitar o nosso tempo, o nosso espaço. Um ouvinte, ele escreveu na caixinha de perguntas a seguinte mensagem, né? Sofro de assédio moral pelo meu orientador. O que fazer? Difícil. É muito difícil, porque às vezes tem muitas coisas que são veladas, né? Assim, né? Ah, foi uma brincadeirinha. Então, só o fato dele reconhecer que não tá legal pra ele, eu acho que é muito importante. Isso não tá legal pra mim. E eu acho que é avaliar o quanto isso está afetando ele, o quanto ele gostaria de externar isso para alguém, levar para um RH da empresa ou algo assim. Mas eu entendo que depende muito da cultura da empresa, porque tem receios envolvidos, tem questão financeira envolvida. Então, eu acho que tem que analisar muita coisa. Mas o principal que eu sempre aconselho é dele avaliar o limite dele, até onde ele vai dar conta. Porque, assim, a gente não muda o outro. Então, é muito fácil eu falar assim, conversa com ele. Nem sempre a pessoa vai ser aberta a isso e tem situação que nem cabe, né? Acho que tem que procurar os direitos, dependendo da gravidade, dependendo do que você sentiu na hora, saber o seu limite mesmo. Será que eu consigo lidar com isso? Consigo ter um autocontrole? Consigo trabalhar de uma forma, continuar meu rendimento aqui sem me afetar por isso? É muito difícil, né? Então acho que eu aconselharia ele a realmente ver o limite dele, até onde ele vai aguentar isso. E assim, buscar trazer isso para a empresa, ou alguém que escute lá dentro, né? Sim. Achar alguma referência que possa auxiliar nessa comunicação, se ele não for aberto, né? Aqui na Artmedia a gente tem muitos canais de escuta, tá, gente? Não sei se vocês não saibam, aqui na Faculdade de Farmácia a gente tem o Escuta Farfá, que é justamente para lidar com essas questões, né, de assédio moral, problemas pessoais assim, com o orientador, colegas. Então, saibam identificar esses lugares e eles estão aqui justamente para te ouvir e tomar uma solução. Bom, outra pergunta que a gente recebeu é em relação ao ambiente acadêmico, né? Não consigo me socializar com meus colegas de sala. Poderia me dar uma dica? Olha, eu tô achando as perguntas difíceis. Eu acho que o psicólogo fala muito depende, não sei se alguém conhece, sabe como é que é. Tem que avaliar o contexto, né? Tem turmas que têm muito perfis diferentes. Eu vejo que é perfis de turmas. Tem turmas que tem muita panelinha, tem turma que é mais acolhedora. Então é uma coisa que é muito difícil mesmo, né? Assim, mas eu acho que sempre tem uma pessoa ali que você se identifica, às vezes requer um pouco de esforço a mais de você tomar a frente e a iniciativa. E talvez isso seja uma dificuldade dessa pessoa, né? Mas eu acho que vale a pena essa pessoa, né, tentar, né, aproximar pelo menos de alguma pessoa ali que faça sentido, né? E eu acho que quando é natural, flui, né? Então requer um movimento dele, mas também requer uma recepção do outro. Acho que uma sala é muito grande, né? Assim, eu imagino que deve ser muitas pessoas, pelo menos uma eu vejo que dá para você criar pelo menos um mínimo de conexão, né? Então acho que vale a pena esse movimento dele, né, de ter mais iniciativa, mesmo que seja difícil. Eu sei que para quem é introvertido e tímido é uma dificuldade muito grande, mas tem turmas que não tem esse perfil de puxar muito, né? Então às vezes a gente precisa fazer algum movimento. Sim, e talvez cada um tá tão focado em si, tão acelerado, tão desconectado, que às vezes nem percebe. Nem percebe. Que tá excluindo o outro, que tá deixando de acolher. Sim, concordo demais. Às vezes tá sempre acostumado com aquele mesmo grupo, não olha pro lado, né, pra ver assim, olha, a gente tem outras pessoas. Exatamente. Né? Bom, e voltando naquela questão de ambiente tóxico, né? Um ouvinte perguntou: meu ambiente de trabalho é muito tóxico. Você poderia me dar uma dica do que eu posso fazer para não ficar tão triste? Gente, mais difícil ainda. Olha, eu tô tentando me imaginar nessa situação, né? Porque aí a gente tem que se imaginar vivendo para poder falar com mais propriedade.
Eu acho muito difícil, né? Assim, eu acho que a longo prazo é algo que vai afetar, já deve estar afetando a saúde mental dessa pessoa, mas a longo prazo tem a tendência a piorar, porque o ambiente ele vai influenciar diretamente na nossa saúde mental. E aí, às vezes você tá bem, mas o ambiente não é um ambiente legal para você. Então você fica bem, mas lá você fica mal. Então é uma coisa muito difícil, eu acredito. Mais uma vez eu vou voltar na questão da pessoa refletir sobre os limites dela mesma, sobre a abertura que a empresa dá, né? Assim, se é um ambiente, eu entendo que a empresa não tem abertura, né? Então, assim, eu sei que tem questões financeiras, que não é tão simples assim, mas eu acho que porque é difícil falar de um ambiente que a gente não vai mudar. Então, ou você se adapta àquilo ali, ou você reconhece o limite e procura outra oportunidade, né? Com certeza. E até lembrei desse negócio de limite, sobre terapia de novo, autoconhecimento. A terapia também, além de ser um autocuidado, ela é uma questão de autoconhecimento, né? Então, saber o seu limite, reconhecer e talvez ter uma terapia ali presente ajudaria, né? Excelente, excelente, Júlia, seu ponto. Muitas vezes a gente não sabe, assim, a gente fala muito do outro, mas quando volta pra gente, a gente fala assim, uai, nunca pensei em qualidade, defeito, nunca pensei dessa forma. Sim. Então, é isso que você falou, você às vezes nem sabe o seu limite. Você já passou tanto tempo dele que você não sabe aonde você deveria ter parado, Com né? certeza. Então, a terapia é fundamental e ela ajuda muito nisso, assim, o que você quer pra sua vida, seus objetivos, a planejar e estruturar mesmo isso, né? Dar um direcionamento, né? E... Mas para finalizar, eu vou fazer uma pergunta mais leve aqui, talvez. Não gosto de ir nas confraternizações do trabalho, como as de fim de ano. Sou obrigada a ir? Olha, obrigada, eu acredito que não, né? Mas eu acredito que, aí voltando mais, fazendo o link do autoconhecimento, qual que é o motivo? Né? Vamos entender, assim, quais são os motivos de você não querer ir. Ah, eu sou mais introvertido e eu não gosto de festa. Ok. Ah, vai estar fulano que eu não gosto. Então, assim, entender o que tá trazendo isso para você. Eu não vejo como um problema. Mas se a empresa vê como um problema, é algo que tem que ser conversado também com o seu gestor. Com certeza. Olha, eu não me sinto à vontade, é um ambiente que eu não me sinto muito bem. Então, acho que a comunicação nesses casos é essencial. Para a pessoa entender que você se preocupa, mas que você também tem as suas preferências, seus gostos, mas eu acho que o fundamental aí é entender o porquê que você não gosta. E aí disso aí, investigar, né? Se é algo ok, no sentido assim, eu só não gosto, ou se tem algo, alguém te impedindo de aproveitar. Né? E aí também é importante, né, além disso que eu trouxe sobre essa questão do autoconhecimento, achar um equilíbrio, né? Porque nem sempre dentro do ambiente de trabalho a gente vai conseguir fazer tudo o que a gente gostaria ou desejaria que fosse, né? Da forma como a gente gostaria. Mas a gente também precisa achar esse ponto que eu falei do limite. Então, assim, nem sempre ceder, mas também nem sempre só fazer o que a gente gostaria. E dentro do ambiente de trabalho, uma confraternização ela pode ser também não só no viés de festa, né? Ela pode ser ali para enturmar a equipe, para ter um viés ali de melhorar na relação entre as pessoas. Então, acho que é válido achar esse equilíbrio, né? Nem sempre a gente vai fazer o que a gente gosta, mas que para a relação do trabalho, talvez seja importante ir em algumas dessas confraternizações, né? Com certeza, Camila. E aí, eu queria saber, né, para finalizar, se você gostaria de deixar um conselho, uma mensagem para as pessoas que enfrentam dificuldades, né, relacionadas à saúde mental, tanto no trabalho quanto na universidade. Olha, acho que a gente falou muito aqui de práticas, de ambiente, né? O primeiro passo, né, que eu queria deixar frisado aqui é que a gente precisa reconhecer, né? E aí volta um exercício aí para todo mundo refletir. Como é que eu tô na minha vida? Como é que meu humor tem estado? Meus pensamentos? Eu consigo dormir bem à noite ou não? Avaliar os sintomas físicos também. Então, esse primeiro passo aí de reconhecer, de avaliar os sintomas físicos, o seu estilo de vida também. Então, a alimentação também influencia muito, né, nessa questão aí do humor também, no nosso corpo, no metabolismo. Então, o primeiro passo é observar, se observar, né, e também sobre a questão da psicologia, né, que é uma área que, como a gente conversou, tem melhorado bastante, mas tem muitas pessoas que ainda têm o estigma e tem muito receio de ir ao psicólogo. Então, eu queria deixar que experimentem, né, tenham a oportunidade de ir. Tem muitos profissionais capacitados, tem muitas clínicas aí também, com valor social, né, que eu tenho percebido que tem aumentado muito essa demanda, o que é importante que
abrange mais pessoas, né? Traz ali algo que dá mais oportunidade também. Então, eu também daria esse conselho para dar uma chance para a psicologia. Sim. E que para se observar e não deixar esperar chegar em um ponto muito crítico, né, ou muito grave, né, que você vai se observando ali e busque ajuda, né, quando necessário, porque vão ter momentos que a gente não vai conseguir só ter a prática de autocuidado, vai precisar de um apoio externo ali, né, de um profissional também. Bom, e falando nisso, né, como que as pessoas podem entrar em contato com você, Camila, como uma profissional? Então, eu tenho um Instagram, né, que eu posto também algumas dicas, alguns temas, né, relacionados à saúde mental. E no meu Instagram também tem meu WhatsApp profissional, né? Então, se alguém quiser marcar alguma consulta, alguma coisa, é só entrar por lá. Perfeito. E você falou de dicas, né? Tem dica algum livro, algum artigo, para entender mais sobre o tema, né? Lidar com a questão da saúde mental mesmo. Olha, um que eu tenho visto bastante, que eu acho que é muito fácil de entendimento, porque hoje em dia, igual a gente falou, a gente também não vê muito vídeo longo, a gente precisa de, às vezes no trânsito, assim, coisas mais rápidas, né? Um que eu tenho visto muito é os vídeos do Drauzio Varella, né? Que é um médico bastante conhecido. Ele tem muitos recortes sobre saúde mental no YouTube, vídeos fáceis, tem de burnout, ansiedade, como controlar uma crise de ansiedade. Ele tem até em forma até de desenho, é bem didático, ele dá várias dicas ali. Então, eu acho que é muito fácil a linguagem dele e ele fala de temas importantíssimos dentro dessa abordagem também que a gente falou da saúde mental. Camila, muito obrigada por essas dicas, muito obrigada pela entrevista, foi incrível. Tenho certeza que não foi só produtiva para mim, mas para muitos ouvintes também. E esperamos vocês em mais um episódio do Quem Quer Pode. Tchau, gente! Tchau, obrigada!